Paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui para mais uma oportunidade de falarmos da palavra de Deus. Esperar aí os irmãos entrarem para darmos início. A irmã Thaís, a paz do Senhor. Pastor José Aparecido, paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Irmã Valdete, paz do Senhor, irmã Andréia, paz do Senhor. Demais irmãos, meus amados irmãos, estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade que temos, para falarmos da palavra de Deus. Já agradecendo ao nosso pastor pela confiança, pela oportunidade que tem nos dado de falar um pouco da palavra de Deus. Quero convidar os irmãos que já estão ao vivo conosco, os irmãos que ainda vão entrarem, Que Deus abençoe a cada um. E eu convido para que nós estejamos fazendo a oração inicial. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, por mais um dia de paz, um dia de luta, mas também um dia de vitória. O Senhor venha abençoar, meu Deus, cada um que está conosco nessa live, aqueles que não estão. Deus, quer isso nas tuas mãos, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa, meu Pai, nessa noite, usar de misericórdia para comigo, para que eu possa falar da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha iluminar nossas mentes, nós possamos, Senhor, diante da tua presença, falar aquilo em que o Senhor propõe no nosso coração. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. E pedimos pelos missionários, Senhor, que estão fazendo a obra em todo o mundo. Ser com eles, meu Pai. Pedimos pelos pastores, os ministérios, Senhor, que o Senhor vai abençoar a cada um. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos de um texto da palavra de Deus. É um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus é nova a cada dia. Que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, a partir dos versos 11, que fala a parábola do filho pródigo. Que nos diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão.
e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém, meus irmãos? Vimos aqui essa passagem, esta parábola, em que o Senhor Jesus falando para os judeus, essa parábola. Nós vimos aqui que isso é uma parábola, porque Jesus ele transmitia muitas mensagens poderosas por parábola. E esse capítulo 15 aqui é só de parábola dos achados, dos perdidos e achados, né? Então Jesus fala daquele moço. Nós vemos aqui que aquele moço, ele falou com seu pai que queria metade, ou seja, a parte que pertencia a ele da fazenda. Como é parábola, irmão, nós sabemos que parábola não foi a verdade, isso aqui, porque naquela época ele não poderia nem pedir ou exigir do pai a herança, porque o pai só tinha direito ao filho depois que o pai morresse. Mas Jesus fala aqui desse moço que estava na casa do pai, bem, né, vivendo bem, tinha de tudo, o amor do pai, a comunhão da família, e não lhe faltava nada. Mas está dizendo a palavra de Deus que ele pensou, né, pediu o que lhe pertencia, e o pai lhe deu. E vejamos, irmão, que a Bíblia vai dizer que dias depois, não foi na hora, ou seja, ele estava na casa do pai, por algum motivo ele não estava satisfeito. Ou ele pensava, eu aqui na casa do meu pai, tá bom, eu tenho as coisas, mas tem regras, né? Eu tenho que obedecer a meu pai e eu quero viver por minha conta. Eu quero, quem sabe ele pensava, eu quero coisas melhores. Porque ele era filho de fazendeiro, né? Então ele vivia bem, mas ele pensava em coisas melhores ou coisas maiores. Ele queria viver por conta dele, desfrutar aquilo que ele tinha vontade. E como a Bíblia está dizendo que dias depois ele pegou tudo quanto tinha e foi embora para uma terra distante. Ou seja, ele não queria fazer as coisas que ele desejava ou tinha dentro do seu coração, junto dos seus pais, perto pelo menos, né? Diz que ele foi para uma terra longínqua. Então, dia depois, ele já pensava, eu vou pegar o que eu tenho aqui, vou pegar tudo que meu pai me deu, que me pertence, que é herança do meu pai, e vou embora. O que se passava na cabeça daquele moço? O que se passa na cabeça de muitos nos dias de hoje? Né? E ele pegou o que tinha, toda a sua riqueza, com certeza ele saiu bem abastecido de dinheiro, né? E foi embora. Foi para outro lugar fazer aquilo que ele almejava. Saiu da casa do pai, saiu da sombra do seu pai, para ir embora sozinho. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele chegando naquele lugar, ele começou a gastar tudo. Quando ele chega naquele lugar, com certeza, ele chegou com dinheiro, arrumou muitos amigos, todo mundo lhe procurava, porque ele tinha posses. E quando nós temos alguma coisa, quando nós temos principalmente riqueza, dinheiro, fama, não falta nada materialmente.
não falta amigos, não falta mulheres, para quem quer, ninguém sabe se era o caso desse moço, não falta diversões. Para quem quer gozar a vida do mundo, não vai faltar nada. Tendo dinheiro, tudo chega. E aquele moço estava nessas condições, com muito dinheiro. E a Bíblia diz que ele começou a gastar, não fazia conta de nada. E foi gastando. Deixou o seu pai, deixou tudo para trás, o seu irmão, a convivência de casa e foi embora. Mas a Bíblia diz que o dinheiro foi se acabando, as coisas foram mudando. Ou seja, se ele morava em uma casa ou em um hotel bom, já foi morar em um mais fraco, porque foi se acabando o dinheiro. Depois já não tinha mais condições de pagar aquele mais fraco, foi morar, quem sabe, na rua. E a fome bateu naquele lugar. E ele acabou tudo e terminou sem ninguém e sem nada. E muitas vezes, quem sabe essa palavra de Deus nessa noite, ela serve para mim, serve para você. Para que nós sabemos e possamos dar valor àquilo que Deus nos deu. Porque esse moço, ele saiu com tudo. Ele era rico. E a Bíblia diz que ele agora ficou sem nada. Quando ele se viu na miséria, no fundo do poço, possamos dizer assim, diz a Bíblia que ele procurou um cidadão daquela cidade, porque não tinha mais a quem recorrer, e pediu emprego. E aquele homem disse, olha, vai para minhas propriedades apacentar porcos. Imagine um filho de fazendeiro, agora sem nada, vai cuidar dos porcos. E veja, meus irmãos, a situação. A Bíblia vai dizer que ele almejava se alimentar da comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele nem comida para os porcos, ele tinha esse cargo. Ele tinha um cargo mais baixo. Penso eu que ele só cuidava de tirar as sujeiras que os porcos faziam. Porque a outra pessoa que alimentava os porcos, nem comida de porco dava para ele. E ele estava passando por necessidade. Quantas vezes alguém já saiu, deixando a casa do Pai, saindo da casa de Deus, atrás de melhoras, atrás de coisas melhores, e se deu mal. Essa é a lição, uma das lições que o Senhor Jesus passa para mim, para você e para nós. Saiu e se deu mal. Não tinha mais nada. Não tinha nada. Nem comida. Porque ele desejava se alimentar das comidas que os porcos comiam. Mas mesmo assim, ninguém lhe dava nada. A atitude dele, aquela euforia que ele teve no início, de dizer, pai, dá-me o que me pertence, que eu vou embora. Foi uma atitude errada que ele tomou. Foi uma atitude, quem sabe, ele nunca imaginaria que ia passar por essas condições, que ia cair nessa situação. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele caiu em si. Isso é a pior queda do ser humano. É cair em si. Mas graças a Deus que ele caiu em si. Ele não tinha mais nada. Ele só tinha a lembrança que na casa do seu pai tinha fartura de pão. E ele lembrou-se, na casa do meu pai, até os seus trabalhadores têm fartura de alimentos. E eu aqui pereço de fome. Aleluia. E não é assim muitas vezes? Deus tem nos abençoado, tem nos dado o necessário, porque Deus sabe o que nós precisamos. E nós muitas vezes saímos da casa do Pai, à procura de mais, e não dá certo. Mas ele disse assim, levantar-me-ei. Primeiro ele caiu,
Porque para se levantar, primeiro tem que cair. E a Bíblia vai dizer que ele caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Meus amados irmãos, o inimigo das nossas almas, ele trabalha para ver a nossa derrota. Ele trabalha para nos destruir. Como esse moço aqui é um exemplo, que Jesus fala com esse moço aqui, cuidado com o que nós temos que Deus nos deu para cuidar. Porque o inimigo quer ver nós caídos, sem nada, derrotado. Glória a Deus. E esse moço disse: levantar-me-ei. Mas deixa eu lhe falar. Quando cai para se levantar, é difícil. Não é fácil. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas esse moço, graças a Deus, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Aquele que ele agora, veja que situação difícil, ele agora vai fazer o mesmo percurso de volta. Glória a Deus por isso. Porque ele estava caído, mas ele disse: levantar-me-ei. Então você que está com pouca força, você que já está, quem sabe, chegando no fim do poço, ou está na metade desse caminho de ida, nesta noite tem uma advertência de Deus para você. Aleluia. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Levante-se enquanto é tempo. As forças são poucas. Você agora não vai voltar correndo. Você vai voltar caminhando aos poucos, porque você já caiu. Mas você vai se levantar. Glória a Deus. Aquele moço, quando estava indo, ele ia com toda a furia, com dinheiro, ia em passos largos, podemos dizer assim, porque ele estava tomando uma decisão que para ele estava certo. A Bíblia diz: há caminho que para o homem parece bons, mas o fim dele é morte. Foi o caso desse moço. Aleluia. Quantos jovens que estão na casa do pai e abandonou a casa do pai, abandonou a mãe e foi atrás de algo melhor lá fora, no mundo, e se arrependeu. E muitos não teve mais nem condições de voltar. E esse moço aqui, ele disse: levantar-me-ei. Levante-se de onde você está. Diga assim como este moço: levantar-me-ei e vou ter com o meu Pai. Eu sei que eu errei, eu sei que a minha decisão foi ruim, aleluia. Eu sei que eu não deveria ter feito assim, mas agora que eu cheguei nessa situação, eu vou dar a volta para o Senhor, eu vou me levantar e vou ter com o meu Pai. Glória a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã e meu amigo que nos ouve ou nos assiste. Eu e você, nós podemos escolher a semente que nós queremos plantar. Nós podemos escolher. Agora, nós não escolhe a colheita. A semente que nós planta, nós colhe. Aquele moço, como qualquer um de nós, ele teve a oportunidade de escolha. Foi ele que escolheu pedir a metade dos bens que pertencia a ele. Foi ele que escolheu abandonar o seu pai. Foi ele que escolheu estragar tudo o que tinha. Aleluia. Só não escolhe as consequências da escolha. Esse aí vem ou que queira ou que não queira. E eu e você vivemos de escolhas. Eu tenho a liberdade, porque Deus disse que nós temos livre arbítrio. Foi Ele quem escolheu. O Pai não empatou. Glória a Deus. Eu tenho o direito de escolher. Agora, as consequências, eu não posso escolher. E ela vem. Mas esse moço aqui, glória a Jesus, se levantou. Difícil, né? Difícil levantar. Mas ele se levantou, pensou: vou ter com meu pai. E foi. Glória a Jesus.
Nesse momento, se levante. Amanhã, hoje já está a noite aqui, mas amanhã se levante e vá ter com o seu pai. Aquela decisão que você tomou errada, aquela palavra que você falou que não era para falar, saia, seu conforto, e vá ter com o seu pai. E a Bíblia diz que ele se levanta e vai. E veja o pai, glória a Deus. A Bíblia diz que ele estava esperando. Por que ele estava esperando? Porque de longe ele avistou seu filho. Aleluia. Por que ele estava esperando? Porque ele tinha um bezerro cevado. E só deixa bezerro cevado quem está esperando uma grande festa. E a Bíblia não vai relatar assim, mas penso eu que ele pensava, meu filho vai voltar e esse bezerro vai estar aqui para eu fazer um banquete. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando o pai dele avistou ele de longe, correu, se abraçou com ele e o beijou. E foi logo dizendo, glória a Deus. O filho foi logo dizendo, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Glória a Jesus. Então, bom irmão, que ele se levantou, criou força e foi ter com seu pai. E esse pai aqui está simbolizando Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de amor. Ele é amor, um Deus de misericórdia. E Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Mesmo que você está nesse caminho desse filho pródigo, mesmo que você saiu da casa do pai, glória a Deus, volta enquanto é tempo. O sábio Salomão, ele diz em Eclesiastes 8:3, não se apresse em sair da presença do pai. Glória a Deus. Ele voltou, recebeu aquele abraço, e o pai disse, traz aí uma roupa nova para o meu filho. Traz aí um anel e põe no seu dedo. Traz aí uma sandália nova, uns sapatos novos. Glória a Jesus. E vai buscar aquele bezerro cevado, mata, prepara e vamos fazer um banquete. Glória a Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo. Essa parábola é uma mensagem tremenda para que nós possamos cada dia mais se firmar na casa do Pai. Glória a Deus. Aquilo que o Pai nos dá, a nossa herança eterna, ela está no céu, guardada, reservada para nós. E aqui o Senhor nos dá o pão diário de cada dia. Por quê? Tem irmãos, irmãs, pessoas que Deus dá com abundância, é rico. Graças a Deus. Tem outros que Deus dá só aquela quantia do dia, porque Deus sabe a cada um de nós. Glória a Deus. Deus nos conhece. Quem sabe esse moço aqui, se ele não tivesse nada, ele não teria feito isso, porque não tinha nada, mas ele era rico. Ele disse, me dá o que eu tenho, que eu vou desfrutar lá fora. Eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Glória a Deus. E o pai recebeu de braços abertos. Deus recebe a mim e a você de braços abertos. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, glória a Deus, Deus continua como o pai do filho pródigo, o Israel. Glória a Jesus. Porque em Oséias 14:1 ele diz, dizendo, convertei-vos, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Deus não abandonou Israel. Deus castigava, repreendia, mas sempre amor.
Ele não abandona ninguém. Assim como aquele moço, aquele filho pródigo, é para mim, para comigo e para com você. E você veja, meus amados irmãos, que o outro irmão que tinha ficado em casa, quando estava se comemorando, estava neste banquete, nesta festa, o outro irmão mais velho, ele chega. E ele vem com um dos seus conservos, escuta e diz, ó, que barulho é aquele? Ah, não sei, saiu, não tinha festa. Ele fala com o seu servo que vinha com ele. E ele manda o seu servo olhar, né? E ele acha ruim. Ele reclama com seu pai porque diz, olha, eu toda a vida trabalhei para ti, sempre fui fiel a ti, cumpri com as minhas obrigações, glória a Deus. E tu nunca me desse um cabrito sequer para eu me banquetear com os meus amigos. Esse teu filho, Deus, ele é pai. Porque vejo o amor do pai e a diferença do irmão, né? Ele disse, esse teu filho, que gastou tudo quanto tinha com as meretrizes, tu fizesse, matasse um bezerro cevado para ele. O amor de pai, glória a Deus, o amor de Deus para conosco. Lá no mundo, lá fora, você só vale pelo que tem. Mas na casa do Pai, o Pai lhe ama pelo que você é. Glória a Deus. Deus nos ama pelo que nós somos. Ele quer que cada dia mais nós sejamos mais fiéis a Ele. Glória a Deus. Que amamos mais a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. No mundo vale o que tem. E para com Deus vale o que você é. E o irmão não gostou. E olha o que ele diz. Glória a Jesus. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu uma música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que tenho há tantos anos, esquecido há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e mataste-lhe um bezerro cevado. Olha aí. Não gostou da chegada do irmão. Realmente, nós temos que ser justos. O irmão gastou tudo. O irmão pegou o que tinha, foi embora. Quem sabe quando ia saindo, ainda disse mais assim, tu vai ficar aí trabalhando, tu vai ficar aí recebendo ordem, tu não vai curtir a vida? Pode ser. Pensando por esse lado. Mas olha o amor de pai. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijamo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Isso é o nosso Deus. Às vezes também é assim. O irmão cai e tem irmão que por ele não volta. Né? Não dá aquela ajuda, não dá aquele apoio. Ele fala mal, fala, como se diz, acaba de matar. Quem já está morto espiritualmente, tem irmão que quer acabar de matar. Mas Deus não é assim. O Pai é diferente. Mesmo que o irmão não goste, mas há alegria com o Pai. Tu já sou de casa, a herança já é sua. Você sempre está comigo. O que é meu é teu, disse o Pai.
Mas esse teu irmão, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Você que saiu, não sei, quem sabe é Deus, mas que nessa noite você pensa, ou saiu, ou pensa em sair da casa do Pai, não saia. Fique na presença do Pai. A Bíblia diz que na casa do Senhor há fartura de alegria. Glória a Deus. A nossa herança, como falei, ela está reservada no céu, que o Pai reservou para nós. E nós vamos tomar posse. Então não saia da presença de Deus. Não saia da casa do Pai. Permaneça firme. Glória a Jesus. Se você está pensando em desistir de algo, permaneça firme. Não se afaste da presença de Deus. Peça proteção de Deus, peça força a Deus, peça coragem ao Senhor para vencer a luta, mas não saia da casa do Pai. Glória a Deus. As lutas virão, mas permaneça na sombra do Pai. As mãos de Deus permanecem estendidas sobre cada um de nós. Aleluia. A Bíblia diz que os olhos de Deus é como uma chama de fogo, olhando para os seus filhos, um por um. E não quer que nenhum se afaste da presença dele. Israel, quando se afastava de Deus, ele não ficava feliz, não ficava alegre. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao arrependimento. Se arrependa. Glória a Jesus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra nesta noite penetre no meu, no seu, nosso coração, que nós possamos se firmar cada dia mais e dizer: Senhor, me ajuda a permanecer na tua casa. Me ajuda a ficar diante de ti, cada dia mais próximo de ti. Glória a Deus. E não se afastar do Senhor. Não entrar por o caminho desse filho pródigo. Porque ele foi, mas se arrependeu e voltou. E muitos não têm condições de voltar mais. Vai aquela escolha que fez e não volta mais. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos dê vitória. A Bíblia diz, no livro de Esther, que a causa de Abimeleque e Noemi foi deixar a casa de pão para ir para outras terras. Né? A dificuldade estava grande ali, mas Deus ia prover. E eles saíram. E por sorte Noemi ainda voltou. Mas seu esposo e seus filhos não conseguiram mais voltar. Então não saia da presença de Deus. Não saia da casa do Pai. Permaneça firme. Glória a Deus. Que Deus cuidará de cada um de nós. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, para a leitura da Tua palavra, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração para falarmos nessa noite. Senhor, nos dá força, sabedoria, nos segura com as Tuas mãos, meu Pai, para que possamos permanecer firme e constante na casa do Senhor, não se afastar da Tua presença. Deus querido e santo, que possamos, Senhor, ter uma noite de paz, uma semana abençoada. Te peço pelos amados irmãos, Senhor, que nos assistiu nessa noite, que esteve conosco nessa live, também por aqueles que não estiveram. Pai querido, pelos que estão enfermos, que o Senhor tenha de misericórdia, estenda as suas mãos e cure, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.